Quem não conhece o clássico desenho animado Tom e Jerry? Mas realmente sabemos tudo sobre esses personagens? Por exemplo, sabia que muitos episódios foram censurados, editados e alguns até banidos por completo? Sim, é verdade. E vamos te contar a história do desenho, algumas curiosidades e o que realmente aconteceu no último episódio, aquele triste episódio. A primeira animação de Tom e Jerry foi produzida em 1940. Trata-se de um curta-metragem lançado no cinema intitulado Pussycats Debut. A animação foi o primeiro trabalho da aclamada dupla William Hanna e Joseph Barbera como diretores, e foi indicada ao Oscar de melhor curta-metragem de animação. No entanto, os protagonistas ainda não se chamavam Tom e Jerry. Na verdade, Pussycats Debut nem mesmo apresentou o nome dos personagens, mas os criadores chamavam a dupla de Jasper e Jinx. Quando Hanna e Barbera apresentaram o projeto de Pussycats Debut para a MGM, o estúdio aceitou produzir a animação, embora não acreditasse no potencial da dupla. No entanto, com o sucesso de seu lançamento e a indicação ao Oscar, o estúdio voltou atrás e decidiu dar uma nova chance a Hanna e Barbera. Assim, uma série animada foi encomendada para Jasper e Jinx. Apesar de autorizar a produção do desenho, a MGM ainda não estava satisfeita com o nome da dupla e exigiu que uma das condições para a produção da série fosse alterar os nomes dos protagonistas. Hanna e Barbera reuniram a equipe de produção da animação e tentaram pensar em novos nomes para a dupla, mas não conseguiram chegar a um consenso. Em um último recurso, decidiram que todos escreveriam suas sugestões de nomes em um papel que seria colocado dentro de um chapéu. Assim, a sugestão do animador John Carr foi sorteada e ele recebeu $50 como prêmio. Carr tirou os nomes do livro Life in London, escrito por Percy Egan, que contava as aventuras de Jerry Hilton e seu amigo Corinthian Tom. A dupla de gato e rato não foi o primeiro desenho a se chamar Tom e Jerry. Entre 1931 e 1933, a Van Belleren Studios produziu 26 curtas de uma dupla de amigos esquisitos que se metiam em confusões diferentes a cada episódio. Cada curta mostrava os amigos em uma época ou com profissões diferentes. Eles já foram advogados, caçadores, encanadores e até mesmo mendigos. O mais interessante é que Joseph Barbera começou sua carreira trabalhando como roteirista e animador deste primeiro Tom e Jerry. No Brasil, Tom e Jerry estreou em TV aberta no início da década de 70 pela Rede Globo, e de cara fez o maior sucesso. Tom e Jerry tem uma gigantesca história de sucesso. Desde sua criação, foram 13 indicações ao Oscar com 7 vitórias e diversos outros prêmios na prateleira. Com uma bagagem dessas, a MGM tratou de encomendar um spin-off da série, a fim de amplificar seu sucesso. Assim, uma nova série, focada nos Bulldogs Spike e Tyke passou a ser produzida. No entanto, depois de apenas 2 episódios, a MGM decretou falência e fechou suas portas, cancelando a série. E foi nesse momento que William e Joseph decidiram fundar seu próprio estúdio, e assim nasceu a Hanna-Barbera Productions. A música é um dos elementos mais importantes nos episódios de Tom e Jerry. Graças à trilha sonora, as ações tornam-se muito mais dramáticas, garantindo ainda mais emoção às cenas. O diretor musical, Scott Bradley, criou uma série de trilhas complexas que combinava elementos de jazz com músicas clássicas e até mesmo pop, mas eram as tradicionais músicas clássicas que ditavam o ritmo. Isso acontecia pois a MGM não tinha uma verba muito grande para investir na composição ou aquisição de novas trilhas sonoras exclusivas para o desenho. Assim, os produtores de Tom e Jerry tinham de se virar com as trilhas que o estúdio já havia adquirido para... Originalmente, a ideia de Hanna e Barbera era que os rostos dos personagens humanos jamais aparecessem nas aventuras de Tom e Jerry. A razão disso é bem simples,
Eles queriam mostrar o ponto de vista dos próprios personagens. Assim, sempre teríamos a visão do cenário até o ponto em que os animais conseguiam enxergar. No entanto, em alguns episódios, os rostos dos donos de Tom aparecem. A babá ou a suposta dona do Tom é chamada de Mamãe em Dois Sapatos, ou simplesmente Mami. Ela é uma personagem afro-americana, inspirada na atriz e cantora Hattie McDaniel, a primeira afrodescendente a ganhar um Oscar. Na maioria dos episódios, Mami é uma mulher rude que sempre obriga Tom a tentar capturar o Jerry, e muitas vezes, chega a castigá-lo por seus atos desajuizados. Ela é conhecida por não mostrar seu rosto nos episódios, aparecendo apenas do pescoço para baixo, uma característica seguida em vários outros desenhos. No entanto, para a surpresa de muitos, seu rosto já foi revelado no episódio Saturday Evening Puss, numa fração de segundo enquanto está correndo. A polêmica do último episódio: existe uma lenda urbana que rola na internet há um bom tempo, de que há um episódio em que Tom e Jerry cometem suicídio, e que esse seria o final da série. O episódio intitulado como Blue Cat Blues conta a história de como Tom se apaixonou por uma gatinha e como ele sofreu uma grande decepção. O episódio é narrado por Jerry enquanto Tom fica sentado na linha do trem esperando por seu fim. No final do episódio, Jerry vê que sua noiva também o abandonou e ele então senta ao lado de Tom para também esperar a morte. Desde que essa história ficou popular na internet, muita gente acredita que Tom e Jerry realmente foram mortos nesse último episódio produzido pela Hanna-Barbera, mas será que realmente isso aconteceu? Tom e Jerry já foram pisoteados, amassados, explodidos e todo outro tipo de dor e sofrimento que eles podem passar. Então provavelmente eles sobreviveriam a um trem. O argumento que realmente quebra essa lenda urbana é que aquele não foi o último episódio produzido pela Hanna-Barbera. Apesar de ser um dos últimos, o último mesmo foi o episódio chamado Toa Tutors, onde os dois personagens principais têm que cuidar de um bebê. Apesar de ser apenas uma lenda, o episódio realmente foi banido em muitos países e modificado em outros. Com o tempo as pessoas passaram a ficar mais sensíveis com certo tipo de violência e esse assunto de colocar um ponto final na vida de dois personagens tão conhecidos, passou a ser considerado muito sério. E considerando o quanto a internet leva essa lenda urbana a sério, foi uma boa ideia eles terem censurado o episódio em tantos lugares.